Paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é 10 de setembro, terça-feira. Estamos lendo aqui Evangelho do apóstolo João, capítulo 19, os versos 19 e 20. Vamos ler juntos. Então Pilatos mandou escrever uma placa e pregá-la no alto da cruz, com os seguintes dizeres: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram a placa de Jesus, pois o lugar em que ele foi crucificado ficava próximo da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Para nós, crentes no Senhor Jesus, não temos dúvida de que ele foi capaz, todo-poderoso, né? E ao mesmo tempo o servo humilde, obediente até a morte e morte de cruz. Nós somos aqueles que creem que Jesus veio para esta missão, para o resgate, para a redenção das nossas vidas. E ele operou isso num corpo humano, por isso nós, os crentes, confessamos, né, que ele veio em carne, em sangue, na natureza humana, num corpo humano, para fazer essa obra para a nossa salvação. Quem não crê nisso, quem nega isso, quem discorda disso, o mesmo apóstolo João diz lá nas cartas que é o espírito do anticristo. Então Jesus veio a nós para morrer por nós. E não foi para um povo só, para um clã, mas para todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. O incêndio que Jesus veio trazer, né? O fogo que ele veio trazer, realmente começou a pegar, né? Foi aceso no meio dos judeus, é fato, mas é um fogo evangelizador, é uma proclamação que foi para muito além das fronteiras de da pequena Israel, né? Porque comparado com as nações, Israel é pequenininho. Como diz as escrituras, o vermezinho de Jacó, né? O bichinho de Israel, o vermezinho de Jacó. Geograficamente, comparado, por exemplo, com a Rússia, com o Brasil, né? Ele é muito pequeno. Então, Jesus, ele, ele veio para toda a humanidade, a gente não tem dúvida disso, que porque Deus quer salvar a todos. Então, eu estou tentando lembrar aqui o conceito de universalidade. É claro que a informação que o apóstolo João traz a respeito não só do conteúdo da placa, porque Lucas e os outros falaram do conteúdo da placa, mas João se ocupou em registrar os três idiomas em que a placa foi escrita. E exatamente tudo que foi escrito é para o nosso ensino. A gente tem que ter algum ensino, algum aproveitamento, né? Tem que fazer algum sentido para nós, porque se trata de Jesus e se trata do ato redentor. Então está tudo implicado em relevância, né? É tudo importante. E o que essa placa diz a mim, né? Primeiro, tem uma razão imediata, né? Como tudo na Escritura tem a ver, primeiramente, com os leitores originais, mas depois tem a ver com todos nós. Jesus disse primeiro determinados discursos, disse aos apóstolos, mas como nós também somos discípulos de Jesus, tem a ver, também do nosso interesse, tem a ver conosco, né? E aqui tem uma razão imediata, prática, escrito em aramaico, porque isso é providência divina, né? Foi mandado fazer
pelos romanos, a placa foi, né, executada, fizeram os romanos que fizeram, mas aqui tem uma providência divina. Então, a primeira questão, em aramaico, para que a nação de Israel soubesse. Primeiro que foi retrucado o conteúdo, né? Porque os judeus, não João, mas os outros dizem, você não deve escrever que que Jesus é o Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Você tem que dizer que ele quis se passar pelo rei dos judeus. É esta a acusação. E o Pilatos disse, olha, o que eu escrevi, ponto final, né? E não esticou prosa não, né? Por quê? Porque esse rei é um rei universal, é o rei dos reis, o rei eterno, que de fato não é só dos judeus mesmo. E a afirmação de que Jesus, o rei dos judeus, é a acusação e a verdade clara, implícita, né? A verdade das verdades de que ele é o rei de Israel, o Messias, né? O ungido esperado, mas também é o rei de toda a terra, escatologicamente falando. Então, foi para a nação de Israel esse testemunho. Quando é escrito em latim, e deveria ser escrito em latim, é por causa da majestade, né, do Império Romano, porque importa que os romanos, que mandavam em tudo ali, naquele período histórico, tivessem essa inscrição para entender do que se tratava. Então, um respeito à cidadania, perdão, aos cidadãos, melhor dizendo, aos cidadãos romanos. E grego, porque estavam ali presentes muitos helenistas, muitos gregos que viajavam e transitavam ali. Então era para alcançar, repito, numa questão imediata, numa prática, alcançar três povos distintos, né? Ou pelo menos aqui, três etnias. E então, os judeus, né? Os romanos e os gregos. Mas quando a gente pensa nesses três idiomas que tem a ver com, como eu já disse, etnias, tem a ver com os poderes da época, né? Se nós pensarmos na religião, os judeus tinham essa proeminência, né? Se pensarmos no latim, era um poder militar, era um governo. Se pensarmos nos gregos, no helenismo, então tinham um poder do conhecimento, da filosofia, das ideias, enfim. Ah, tem essa questão que envolve, mas isso não é o mais importante. O mais importante é que esses três povos representavam tudo mais. Porque quando se fala de grego, esse grego, nos dias de Jesus, é falado no mundo inteiro. Então é uma representação ou uma leitura que qualquer um, de qualquer lugar, né, de qualquer etnia, poderia ler a placa. Então, é como se a placa dissesse exatamente para todo mundo, né, a respeito da, de que Jesus é o Rei dos Reis. Esse é o conteúdo. E quando eu paro para pensar nesse cuidado de Deus, eu penso na universalidade da salvação, porque a salvação é para todo aquele que nele crê. O cuidado de Deus de deixar isso claro como um testemunho para sempre e de como não dá para esse ato redentor ser ignorado, porque ele não só foi testemunhado por muitas pessoas, né? E os eventos que sucederam, o véu do templo rasgou, houve uma ressurreição, apareceu gente que já estava morta, apareceu, desapareceu, a gente não tem mais notícia, né? A gente não sabe se continuaram vivendo
ali em Jerusalém ou se apenas foi uma aparição. Nós não temos muitas informações. Sabemos que a terra tremeu, que o sol se escondeu em nuvens e ficou naquele momento escuro, como se noite fosse, e, e a gente tem todos esses eventos que testemunham o ato redentor de Jesus, e a gente tem o que seria uma literatura, um escrito, né? Um testemunho, digamos assim, das letras, né? Essa placa escrita. Mas o que mais importa é que a gente crê em Jesus, mesmo não tendo visto a sua face, mesmo não tendo lido essa placa, portanto, não estando presente naquele ato de amor, naquela entrega, naquele presente de Deus a nós, para a nossa salvação. Não estávamos presentes ali e cremos, mas desde o jardim, né? Aliás, desde a promessa feita a Abraão, diz que o descendente abençoaria todas as famílias da terra, né? Então, é de universalidade que estamos falando, é o grande abraço de Deus, o grande acolhimento de Deus. E o que que Deus espera? Deus espera que os homens creiam no Filho que ele enviou para a nossa salvação. Deus abençoe a lembrar destas coisas e pensar que Deus é aquele que não muda e que continua desejando a salvação de todos, e aparentemente a vinda deste Jesus parece retardar, parece que há uma demora. Muita gente vai debochar desta promessa, né? Mas o que que Deus está aguardando? Aguardando que estes que representam esta universalidade venham para o arrependimento. É isso que Deus quer. Deus te abençoe a lembrar desse grande amor de Deus e que é um amor para todos. E o Evangelho é para todos, como se dizia na Reforma, o Evangelho todo para todo mundo. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai eterno, nós glorificamos o teu nome, te agradecemos pelas bênçãos da salvação e o que representou, Senhor, o ato de Jesus, essa inscrição, essa placa, e que a gente lembre sempre que devemos congregar mais pessoas, anunciar para mais pessoas, porque o Senhor quer a salvação de todos. É o que eu oro, Pai, dá-nos essa chama evangelizadora, que ela não se apague. Oramos, Pai, no nome de Jesus.